Olá, boa noite a todos. Daremos início agora à apresentação do último seminário da disciplina de toxicologia com a temática de opiáceos e opioides, apresentado pelas alunas Ana Sabrina Leite e Ximene Cristina Dias. Esses são alguns tópicos que discutiremos essa noite, iniciando pela introdução, seguido pela toxicocinética, dinâmica, intoxicação, diagnóstico e tratamento das intoxicações, artigo trabalhando uma metodologia empregada para a detecção de um opioide, conclusão e referências. Sejam todos bem-vindos. Destacamos a frase de Frederick Sertner. Alguns anos depois de ter iniciado as investigações sobre os princípios ativos do ópio, ele resolveu realizar uma autoexperiência com a morfina. Baseado nos sintomas que se sucederam, escreveu: considero meu dever chamar a atenção para os efeitos terríveis dessa nova substância, a fim de que uma calamidade possa ser evitada. Dessa forma, a morfina, primeiro alcaloide extraído do ópio, teve os seus riscos proclamados pelo seu próprio descobridor. Na introdução, trabalharemos conceitos, histórico, estrutura e propriedades físico-químicas da substância, grupo de fármacos, relação estrutura-atividade e curiosidades diversas. Para subsidiar o entendimento da nossa apresentação, trazemos aqui alguns conceitos importantes. O ópio é um líquido extraído da papoula, nome popular do papaver sonífero, uma das muitas espécies da família das papaveráceas, que se caracteriza por apresentar folhas solitárias e frutos capsulados, como vocês podem ver aqui na imagem à direita. Os opiáceos são substâncias obtidas a partir do ópio da papoula. Podem ser naturais, como morfina, codeína, ou semissintéticas, quando são resultantes de modificações parciais das substâncias naturais, como exemplo a heroína. Em algumas literaturas que a gente acompanhou para a construção desse seminário, alguns autores colocavam as semissintéticas como um opiáceo e outros como um opioide. E o que seria o opioide? São substâncias totalmente sintéticas, semelhantes aos opiáceos. Aqui trazemos como exemplo a metadona. Fazendo um resgate histórico, constatamos que o uso do ópio acompanhou o desenvolvimento da civilização, sendo a papoula cultivada há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Sementes capsuladas de papoula foram encontradas na Suíça na Era Neolítica. A papoula é descrita em um ideograma do povo sumério como planta da alegria. Numa tumba egípcia no século XV a.C., foram descobertos resquícios de ópio. Em escavações arqueológicas na ilha de Samos, Grécia, foram encontrados bótons de barro de marfim datados do século VII a.C., que representavam a cápsula da papoula. Na Bíblia, segundo estudiosos, há referências ao ópio com a denominação de roche. Contudo, pelo menos em uma das traduções portuguesas da Bíblia, há menção à água de fel. Galeno, no século II d.C., foi um entusiasta das virtudes do ópio, cujo uso se tornou muito popular em Roma. Galeno, que foi a expressão máxima da medicina romana, percebeu os riscos do uso exagerado do ópio através do caso do imperador Antonino, que foi vítima da dependência da droga. Parece certo que, a partir dos romanos, a propriedade analgésica do ópio passou a ser reconhecida. Os médicos árabes destinaram o ópio para promover anestesia para procedimentos cirúrgicos por inalação. No período de ouro da civilização islâmica, os árabes dominaram o comércio no Oceano Índico e introduziram o ópio na Índia e posteriormente na China, onde recebeu o nome de O Fu Yung. Durante cerca de 1.000 anos, os chineses empregaram o ópio basicamente para o controle de diarreia. No século XVII, um estudioso e entusiasta do ópio declarou: entre os remédios oferecidos por Deus Todo-Poderoso para aliviar o sofrimento do homem, nenhum é tão universal e tão eficaz quanto o ópio. No início do século XVIII, John Jones, um médico londrino, publicou um livro revelando alguns mistérios do ópio. Provavelmente foi a primeira publicação especificamente sobre o ópio. No livro, o autor alertava para riscos do emprego excessivo dessa droga, admitindo que os efeitos adversos observados pudessem ser
consequentes a resíduos não eliminados durante o processo de preparação. O século XIX foi rico em acontecimentos no que concerne à história dos opioides. Logo no seu início, ocorreram acirradas discussões sobre o modus operandi do ópio. O assunto foi revisto por Haller Jr. e, segundo ele, William Cullen, em 1808, admitiu que o ópio suspende o fluxo de mensagens dos nervos para o encéfalo e vice-versa, causando, em consequência, a abolição de toda a sensibilidade dolorosa e de qualquer outra irritação oriunda de qualquer parte do sistema. Também observou que, embora o ópio fosse um sedativo, em alguns indivíduos ele poderia exibir um efeito excitante inicial. Em 1803, Friedrich Sertner, um alemão assistente de farmacêutico que trabalhou no isolamento dos princípios ativos do ópio, fez o isolamento da morfina. Em 1827, teve início a produção industrial deste fármaco. A partir daí, foram elucidados outros alcaloides. De 1839 a 1842, tivemos a Guerra do Ópio entre China e Inglaterra. Já no século XX, em 1924, a Liga das Nações, contando com 62 países, assinou o acordo impondo restrições ao uso e comércio do ópio. Em relação à estrutura e propriedades físico-químicas da substância, grupo de fármacos, destacamos que cerca de 20% da composição química do ópio é de alcaloides classificados em dois grupos principais. Os dos grupos piridino-fenantreno, que é o caso da morfina e a codeína, e os do grupo isoquinolínicos, a exemplo da papaverina. Além destes, são encontrados a tebaína e alcaloides traços como meconina e codamina. São encontrados no ópio ainda mucilagens, ceras, açúcares e pequenas quantidades de sais de cálcio e magnésio. Temos como exemplo aqui a estrutura da morfina e a papaverina, representando os grupos de alcaloides encontrados no ópio. A morfina, que é o grande protótipo dos opioides, tem sua fórmula C17H19NO3. É uma substância sólida que contém 5 anéis, sendo 1 aromáticos e 2 heterocíclicos. Seu pKa é de aproximadamente 7,93. Seu ponto de fusão é de 255 graus Celsius. Seu ponto de ebulição é de 254 graus Celsius e ela é solúvel tanto em álcool como em água. Aqui temos exemplos de semissintéticos e sintéticos que também serão trabalhados no decorrer do nosso seminário e representam análogos da morfina. Temos a heroína, naloxona, metadona e fentanil. Estudando a relação da estruturatividade, vimos que o desenvolvimento dos análogos vieram a partir de algumas modificações que foram empregadas pelos métodos de variação dos substituintes, extensão dos fármacos, simplificação molecular e introdução de rigidez. Na farmacocinética, a morfina neutra ou base livre, que é a forma não ionizada, tem acesso ao sistema nervoso central via barreira hematoencefálica. Já a morfina protonada, que é a forma ionizada da base, é a que tem interação com o receptor, trazendo assim as questões da farmacodinâmica. Salientamos o policiclo com 5 anéis, sendo 1 aromático e 2 heterocíclicos, chamados de aromático, ciclohexano, ciclohexeno, piperidino e tetrahidrofurano. Também apresenta 2 hidroxilas, uma fenólica e uma alcoólica. Modificações nos grupos hidroxila nas posições 3 e 6, na inversão da configuração do C6, melhora o efeito analgésico. Esse é o único centro quiral de quando invertido melhora a potência analgésica. No caso da heroína, ela foi construída através da acetilação da morfina. Ela chega a ser 2 a 3 vezes mais potente do que a morfina, melhorando lipossolubilidade e a penetração no sistema nervoso central. Em relação à extensão dos fármacos, a introdução de grupo funcional extra aumenta a interação com o receptor, como, por exemplo, introduzir o grupo fenetila,
fornece produtos cerca de 14 vezes mais potentes do que a própria morfina. Como exemplo de simplificação molecular, podemos citar o morfinanos, que ele é resultante da remoção do anel D da morfina. O aumento na atividade ocorre devido a retirada da dupla ligação entre C7 e C8, retirada da dupla ligação entre C7 e C8 e a adição de um grupo metóxi em C3, a retirada da dupla ligação entre C7 e C8 e a adição de um grupo cetona em C6. Destacamos também a alteração na substituição do R em N. Se o R for H, ele reduz em 75% a atividade analgésica. Se for CH3, é um ótimo agonista com afinidade e atividade aumentada. Se for CH2-CH3, é um agonista com atividade semelhante à da morfina. CH2-CH2-fenil é um agonista com atividade aumentada 14 vezes. E o grupo muito volumoso gera o antagonista. Em relação à simplificação molecular, podemos fazer algumas alterações com a remoção de anéis. Isso também vai comprometer a estrutura, e modificar algumas propriedades da molécula. Em resumo, a relação estrutura-atividade dos derivados de morfina trabalha com saturação e oxidação e eterificação, que podem aumentar a potência, a eterificação, que pode diminuir a potência, grupo volumoso, que gera antagonistas, e a demetilação, que diminui a potência. Trazemos também alguns exemplos com alterações nos anéis, onde o rompimento da ponte etérea e a adição de uma hidroxila OH em C4 reduz em 90% a atividade. A adição de uma OH em C14 e saturação da ligação dupla entre C7 e C8 aumenta em 10 vezes a analgesia da molécula. Trazendo algumas curiosidades agora para vocês, destacamos o país Afeganistão, que é o principal produtor de papoula do mundo. São mais de 350 mil hectares de plantação de papoula no país. Em 2012, 75% da heroína mundial eram procedentes do Afeganistão. De acordo com a ONU, o mercado de ópio financia 15% das atividades dos talibãs. A pandemia tem elevado à escassez de opioides, o que, por sua vez, pode resultar em pessoas que buscam substâncias mais facilmente disponíveis e, já que a crise pandêmica, sanitária, gera também uma crise econômica, buscam-se também acessos a drogas com baixo custo. Opioides são as substâncias mais nocivas. Na última década, o número total de mortes por transtornos associados ao uso de opioides teve alta de 71%. Seguindo com a nossa apresentação, trabalharemos agora um pouco com a toxicocinética, tratando sobre a absorção, distribuição, biotransformação e eliminação não só da morfina, mas de alguns dos seus análogos. Em resumo, a absorção dos opiáceos e opioides ela é rápida pelo trato gastrointestinal. Ela sofre efeito de primeira passagem e parte da concentração da droga é reduzida e inativada pelo fígado antes de atingir a circulação sistêmica. Pelas vias subcutâneas e intramusculares também tem uma rápida absorção com pico plasmático de 1 a 2 horas. A distribuição é feita normalmente ligando-se na albumina e na alfa-1 glicoproteína ácida. O principal reservatório é o músculo esquelético. Em relação à biotransformação, ela é mais metabolizada no fígado e a excreção é feita comumente pela urina e bile, conjugada com o ácido glicurônico. A morfina é rapidamente absorvida por via intramuscular ou subcutânea e tem sua absorção nas mucosas. A distribuição envolve rins, fígado, pulmões, baço, adrenal e tireoide, e o tempo de meia-vida é de 2 a 3 horas. A biotransformação ocorre no fígado sobre a ação das enzimas do retículo endoplasmático, e a excreção, principalmente pela via renal, sendo que de 54% a 74% da dose são eliminadas na urina em aproximadamente 6 horas e quase toda em 24 horas. Já a heroína tem a absorção na mucosa intranasal ou direto na corrente sanguínea. Depende da via de administração. A distribuição
Tem alta lipossolubilidade, 11 segundos, chegando a 11 segundos no cérebro, com um pico de 2 a 5 minutos e meia-vida menor do que 10 minutos e aproximadamente 4 minutos. A biotransformação é no fígado, por desatilação e ácido glicurônico. A excreção ocorre principalmente pela via renal, em morfina 42%, morfina conjugada 38% e só 1% de heroína. A metadona, a absorção é no trato gastrointestinal, pela mucosa e pode acontecer em alguns casos pela mucosa oral. Pode ser detectada no plasma após 30 minutos de dose oral e o tempo para atingir o pico de concentração plasmática é de aproximadamente 2 a 5 horas para a solução oral e 3 horas para comprimido. A distribuição, por ser uma substância lipofílica, se distribui extensamente pelos tecidos, né? Tais como cérebro, intestino, rim, fígado, pulmões e músculos. A biotransformação na via hepática, operada por vários citocromos P450, que a degradam até seus metabólitos inativos. A excreção é de forma renal, e quanto à eliminação hepática, a metadona tem baixa razão de extração. O fentanil é administrado direto na corrente sanguínea, na maioria das vezes. A distribuição alcança a concentração máxima no cérebro entre 1 a 2 minutos e o tempo de meia-vida de 4 horas. A biotransformação é hepática em norfentanil, que é a sua forma inativada. A excreção, aproximadamente 75% da dose administrada é excretada na urina em 24 horas e apenas 10% da dose eliminada na urina está presente como fármaco inalterado. A naloxona, em sua maioria das vezes, é direto na corrente sanguínea, mas pode também acontecer por vias intramusculares. Após a injeção venosa, alguns dos efeitos da naloxona aparecem dentro de 1 a 2 minutos, com duração de 45 a 90 minutos. A distribuição é rápida para o cérebro. Tem alguns estudos que mostram que a naloxona obtém uma relação cérebro-plasma 12 a 15 vezes maior do que a morfina, tendo um tempo de meia-vida de 30 a 81 minutos. A biotransformação é pelo fígado, pela conjugação com ácido glicurônico. Em relação à excreção, aproximadamente 65% da dose venosa é excretada como metabólito conjugado na urina após um período de 48 a 72 horas. A duração da naloxona ela está relacionada a vários fatores, entre eles o grupo farmacológico do hipoanalgésico utilizado, os agentes administrados durante a anestesia e as condições clínicas do próprio paciente. Chegamos agora à toxicodinâmica, que trabalha o mecanismo de ação dessas substâncias. Os opioides ligam-se aos receptores, tanto no sistema nervoso central como em outros tecidos. A existência da forma ionizada é necessária para a interação com o ligante aniônico do receptor. A ligação de um opioide endógeno ou exógeno com o receptor promove a inibição do segundo mensageiro, altera o transporte do cálcio na membrana celular e atua pré-sinapticamente, impedindo a liberação de neurotransmissor. A nível pós-sináptico, a união com receptores opioides provoca uma hiperpolarização da membrana neural, o que reduz a probabilidade de que se crie um potencial de ação. A analgesia dos opioides é mediada por uma interação complexa entre os receptores Mi, Delta e Kappa. Em relação à ação supraespinhal, os receptores Mi parecem ter a influência mais importante, enquanto que os receptores Delta e Kappa estão envolvidos com a analgesia espinhal. Os receptores Mi estão amplamente distribuídos em todo o encéfalo e sua função relaciona-se com a distribuição e encontra-se nas áreas relacionadas à olfação, neocórtex, núcleo accumbens e amígdala. Parecem ter papel na integração motora, olfação e função cognitiva. Os receptores kappa são observados no accumbens, amígdala, hipotálamo, neurohipófise, iminência média e núcleo do trato solitário. Suas prováveis funções relacionam-se com balanço hídrico, ingesta alimentar, percepção dolorosa e atividade neuroendócrina. A capacidade que determinada substância tem em ativar o receptor ao qual está ligada é sua atividade intrínseca ou eficácia.
Este conceito pode ser expresso pela fórmula que relaciona efeito, efeito máximo, receptores ocupados, número total de receptores e atividade intrínseca. O receptor Mi está ligado à depressão respiratória, euforia, miose e dependência física. O kappa, a depressão ventilatória, sedação e miose. Delta, analgesia, modulação de Mi e depressão ventilatória. Os opioides eles podem ser classificados de acordo com a ação no receptor em agonistas, exemplo deles morfina, heroína e fentanil, antagonistas, como naloxona, agonistas parciais, como a buprenorfina, e agoantagonistas, como a levonorflan. Podemos dividir a intoxicação em aguda e crônica. A intoxicação por opioides ocorre quando há um uso elevado de uma substância dessa classe, excedendo a dose pertencente à janela terapêutica medicamentosa, causando efeitos tóxicos no organismo. Essa intoxicação pode advir de sobredosagem acidental, agonismo farmacêutico, interação medicamentosa ou abuso de alguma substância da classe do opioide. Na intoxicação aguda, podemos observar euforia, retenção urinária, náuseas, êmese, constipação intestinal, hipotensão, broncoconstricção, bradicardia, rebaixamento de consciência e miose. Pode haver prolongamento nos intervalos de QT no eletrocardiograma e, em caso de intoxicação por morfina, pode-se observar também rubor e prurido. Na intoxicação crônica, observamos constipação intestinal persistente, sudorese excessiva, edemas, sonolência, irregularidades no ciclo menstrual, redução da libido e, em caso de drogas injetáveis ilícitas, atentar-se também para infecções relacionadas ao uso inadequado e o compartilhamento de agulhas. A síndrome de abstinência de opiáceos pode ter algumas fases. A antecipatória de 3 a 4 horas após o uso pode causar medo da falta do opioide, comportamento de busca, ansiedade e fissura. Entre 8 a 10 horas, causa ansiedade, inquietação, bocejos, espirros, sudorese, olhos lacrimejando, rinorreia, obstrução nasal, náuseas e midríase. De 1 a 3 dias, pode causar ansiedade severa, tremor, inquietação, vômitos, diarreia, espasmos musculares, aumento da pressão arterial, taquicardia, febre e calafrios. Ainda temos a síndrome de abstinência tardia, que ocorre até 6 meses após o uso, né? E pode provocar hipotensão, bradicardia, perda de energia, insônia e fissura. E como se dá o diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas? O diagnóstico ele é feito através de avaliação clínica, observando sinais e sintomas, e exames laboratoriais, observando os marcadores. O tratamento ele estabelece oxigenação adequada, suporte ventilatório e manutenção dos sinais vitais. Após esse atendimento inicial, é de extrema importância verificar tamanho e fotorreatividade das pupilas, fazer ausculta pulmonar, sugestivo para congestão, e solicitar a dosagem sérica de acetaminofeno. O tratamento da heroína, que é uma droga ilícita, né? Ela não é acessada através dos receituários médicos, pode ser tratada com a metadona, que é também um outro opioide, e pode fazer aí uma redução de danos. Quando o paciente não responde a essas intervenções iniciais no tratamento e mantém a depressão respiratória, é indicado o uso de antagonista opiáceo para promover reversão do quadro clínico. O medicamento mais utilizado nesse caso é a naloxona, em via intravenosa, com dose inicial de 0,04 mg, não havendo resposta, podendo ser aumentada em intervalos de 2 em 2 minutos a um máximo de 15 mg. A naloxona também é muito utilizada para reversão de anestesias e analgesias em procedimentos cirúrgicos. Boa noite. O nosso artigo ele fala sobre um caso de intoxicação fatal envolvendo o acetilfentanil. O fentanil ele é um tipo de opioide sintético
bastante utilizado para o tratamento de dores intensas e também para anestesias em conjunto com outras substâncias, e que, segundo relatos da CDC, esse opioide ele corresponde a 28% dos casos de óbitos por overdose nos Estados Unidos entre os anos de 2011 e 2016. Nesse artigo, ele analisa o caso de um homem de 28 anos, o caso da morte de um homem de 28 anos que foi encontrado no banheiro de sua residência com um torniquete preso em seu braço e uma seringa por perto. Foram feitas análises toxicológicas envolvendo amostras de materiais do sangue subclávio, da urina, do fígado e do fluido vítreo desse homem. E após essas análises foram comprovadas uma concentração de acetilfentanil de 235 nanogramas por ml no sangue pós-morte que fora obtido da veia subclávia, e também foi comprovada uma intoxicação acidental devido ao abuso da substância analisada. Bom, o sangue da subclávia ele foi analisado para compostos voláteis, incluindo o álcool, incluindo o etanol, usando um cromatógrafo de gás com detector de ionização de chamas. A urina ela foi testada utilizando imunoensaio enzimático, e tanto o sangue quanto a urina eles foram submetidos a uma extração líquido-líquido de fentanil e norfentanil e de uma análise usando cromatografia de massa com a finalidade de confirmar e quantificar acetil e fentanil na autópsia do sangue, da urina, do fígado e do líquido. As seringas elas também foram submetidas aos mesmos parâmetros instrumentais para análise dessa substância. Após essas análises toxicológicas, os compostos voláteis, incluindo álcool, eles não foram detectados no sangue subclávio, e o imunoensaio da urina introduziu uma resposta presumidamente positiva para o fentanil, e uma das seringas analisadas também testou positivo para o acetilfentanil. Também foi realizada uma análise na urina para identificar esteroides anabolizantes, visto que o artigo menciona que esse homem ele tinha um histórico de abuso dessas substâncias, e foi identificada uma proporção de 13,9, em que uma proporção maior do que 4 já indicaria uma concentração elevada dessa substância. Como já foi mencionado, foi confirmada uma concentração de acetilfentanil de 235 nanogramas por ml no sangue pós-morte, obtido da veia subclávia. A causa da morte desse homem foi comprovada como intoxicação por acetilfentanil, a forma foi acidental, e a concentração encontrada nesse falecido foi considerada suficiente para produzir uma depressão respiratória fatal. Os esteroides anabolizantes e também o ibuprofeno, em algum momento dessas análises, identificados na amostra, não foram responsáveis para a intoxicação. Devido à potencialidade de intoxicação intrínseca a opiáceos e opioides, destacamos a importância do uso a partir da prescrição médica, levando em consideração o tempo necessário de tratamento e dosagem correta. Além disso, por conta do aumento do consumo de opioides a partir da crise sanitária, econômica e social, é preciso discutir a política nacional sobre drogas, avançar nesse debate em todas as instâncias, pensando também a redução de danos para pacientes que já fazem uso abusivo ou apresentam dependência. Importante ainda acompanhar de uma forma mais próxima o paciente que faz uso de opiáceos e opioides e aqueles que estão em tratamento por dependência dessas substâncias. Temos aqui as nossas referências bibliográficas para que vocês tenham acesso caso tenham alguma curiosidade em relação à construção do nosso trabalho. Agradecemos imensamente pela atenção de todos vocês e estamos à disposição para debatermos um pouco sobre o tema. Obrigada!